Que essa palavra seja para mim. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar e abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Romanos capítulo 2, versículos 6 a 10. Romanos 2, 6 a 10. Presta atenção e entenda que Deus está falando com você. Isso não é um sermão para distrair você, isso não é um sermão para entreter você, isso é a palavra de Deus sendo liberada sobre sua vida. Romanos 2, 6 a 10. Deus retribuirá, versículo 6, a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Porém, glória, honra e paz sobre todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro do judeu e depois do grego. Esse texto foi trazido ao meu coração essa semana, enquanto na hora do almoço eu almoçava com 2 pedreiros que trabalhavam na minha casa essa semana. E na mesa do almoço, a minha unção, ela tende a fazer as pessoas falarem. É comum dessa unção. E eles começaram a falar muito da infância, se emocionar, e um deles contou que na infância ele vendia picolé numa cidade da Bahia, e que muitas vezes pessoas de mau caráter chamavam ele para comprar o picolé. Um garoto de 7, 8 anos de idade, um adulto, chamava, sentava e ia chupando os picolés do menino todo. E quando acabava a caixa, falava assim: vai embora que eu não vou pagar. E o menino começava a chorar e cobrar e insistir, e aquele adulto finalmente batia nele e mandava ele embora. Ele contou isso e eu percebi lágrimas aparecendo no olhar. E enquanto ele me contava essa história, eu ficava pensando: que tipo de ser humano é capaz de comer os picolés de um garoto, de uma criança, e não pagar, e ainda bater na criança para ela ir embora, simplesmente porque ele pode, porque ele é mais poderoso, porque ele é mais forte, porque ele é maior. Enquanto ele me contava essa história, eu ficava pensando: que tipo de ser humano é capaz disso? Mas enquanto eu pensava nisso, esse texto me veio ao coração. E eu fiquei lembrando desse texto e da fala do apóstolo Paulo, mostrando na epístola de Paulo aos Romanos, que na verdade todos os seres humanos são capazes disso.
que para não seguir o caminho da maldade, o caminho da injustiça, para não seguir o caminho do abuso de poder, porque em geral quem tem poder, e aí estou falando de um ser humano maior, mais forte, mais capaz fisicamente, abusando de uma criança que é menor, que não tem força. Mas isso pode caber em outros ambientes, como por exemplo, alguém que tem o poder do dinheiro sobre alguém que não tem o poder do dinheiro, ou alguém que tem o poder da política sobre alguém que não tem o poder da política, alguém que tem o poder do governo sobre alguém que não tem o poder do governo. É natural do ser humano usar o poder para abusar do outro. Poder de uma arma sobre o poder do outro que está desarmado. É natural do ser humano. E o jeito de a gente não ser injusto, o jeito da gente não ser mal, o jeito da gente não fazer escolhas ruins na vida, é se posicionar e decidir por Deus. Quem não decide que vai andar na luz, que vai andar com Deus, naturalmente ele vai ser atraído pelas trevas e vai se pegar agindo de acordo com os impulsos e com as tendências e crenças de uma sociedade maligna. O que tinha na cabeça daquele adulto ao fazer aquilo com aquela criança? O que tinha na cabeça dele é: número 1, eu posso, você não pode. Número 2, eu quero algo que você tem. Número 3, eu não acredito que isso vai dar nenhum resultado ruim para mim. O que faz um ser humano decidir que ele não vai viver assim, solto na vida como se fosse um bicho? Porque isso é que os bichos fazem. O que faz um ser humano resolver: eu vou ser nobre, eu vou ser gente, eu vou ser humano, eu vou humanizar minhas relações, eu vou humanizar minha vida. O que faz? A postura de acreditar nesse texto que eu vou ler de novo para você. Versículo 6. Eu estou lendo, se você chegou agora, Romanos 2, de 6 a 10. Versículo 6. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal. Em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro do judeu e depois do grego. Esse texto vai fazer mais sentido para você se você entender ele no contexto da carta aos Romanos. Paulo está escrevendo uma carta para os romanos, para falar do evangelho de Deus para eles. E nessa postura de falar do evangelho de Deus para eles, Paulo seguiu um padrão que era um padrão paulino quando ele ia pregar o evangelho para alguém do zero. No capítulo 1 de Romanos, Paulo, seguindo o seu padrão, ele mostra para os romanos que todos os seres humanos estão condenados, porque todos os seres humanos têm uma natureza que pende para o mal. E o único jeito de todos os seres humanos serem salvos e não irem para o inferno é eles aceitarem a graça de Deus, que faz duas coisas por ele. Número 1, cancela o mal da vida deles, cancela o pecado, cancela os erros, cancela a dívida dele. Número 2, dá para ele força e capacidade para viver longe dessas tendências, desses impulsos, porque todos os seres humanos, no capítulo 1 de Romanos, estão condenados. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele está falando isso no capítulo 3. Capítulo 2, capítulo 1, ele está falando que todo mundo está condenado. No capítulo 2,
ele vira os seus holofotes para os religiosos. E no capítulo 2 ele fala de um grupo específico de religiosos chamados judeus. E a fala dele para os judeus é: não pensem que vocês que são religiosos, vocês que praticam religião, que frequentam igreja, vocês que nasceram num berço religioso, que porque têm uma religião, que isso muda para vocês. Vocês são gente igual todo mundo. Paulo, inclusive, no capítulo 2, chega a dizer: você que condena o adultério, adultera. Você que condena o roubo, rouba. Você fala mal dos pagãos porque eles praticam idolatria, mas aí você vai lá e derruba o templo dele e mata inocentes. Então você é condenado igual todo mundo. O que Paulo está dizendo no capítulo 2 é que os seres humanos que nascem num ambiente religioso e que são treinados para acreditar porque eles nasceram num ambiente religioso, que eles são melhores que os outros que não nasceram num ambiente religioso, que eles são tão pecadores quanto todo mundo, e que o que vai salvar a pessoa que nasce num ambiente religioso é a mesma coisa que vai salvar quem não nasceu no ambiente religioso, que é a graça de Deus. A graça de Deus que cancela o que eu fiz de mal na minha vida. Mas não só isso, ele inaugura uma nova fase da minha vida, que é a fase em que eu vou andar com Deus e Deus vai me dar força para não fazer mais o mal. Porque mesmo depois que eu começo a andar com Deus, talvez de uma forma mais sutil, talvez de uma forma mais apequenada, mas os meus impulsos continuam me impulsionando para o mal. Sabe, aquela energia ruim. Eu sei que a palavra é ruim, mas eu quis falar ruim mesmo, para impactar. Aquela energia ruim que faz aquele adulto, que enquanto eu escutava aquela história eu tinha vontade de bater nele, porque eu acho que não se faz isso com uma criança. Aquela energia ruim que fazia aquele homem adulto fazer isso com a criança só porque ele pode. Aquela energia ruim, ela opera em todo ser humano, os que têm igreja e os que não têm. E o que salva a gente? O que salva a gente é se agarrar com Deus e deixar Deus nos salvar do mal que a gente já fez na vida, mas também nos salvar da gente mesmo, porque essa energia ruim continua operando na gente. Paulo chama essa energia ruim de lei do pecado e da morte, e ela só vai parar de agir na gente depois que nós sairmos desse mundo e formos morar no céu. Enquanto a gente ficar nesse mundo, vai haver uma luta constante. E claro, a gente vai se tornando, quando a gente anda com Deus, uma versão melhor da gente mesmo. E claro que na medida em que você anda com Deus, essa energia vai perdendo força sobre você, mas ela ainda está lá. E mesmo depois de andar muito tempo com Deus, de vez em quando, você vai sentir a força dela. A força dela que tende a julgar o outro. Sabe, quando eu escutei aquela história daquele adulto fazendo isso com uma criança, a minha ira surgiu lá dentro, e uma vontade de espancar o sem vergonha, cara de pau, desgraçado que faz isso com uma criança. Mas isso também era aquela energia ruim me dizendo assim: você tem que se vingar. Em vez de me dizer: você precisa compreender que os seres humanos são todos gente e são todos passíveis de serem tentados e de serem egoístas e de, na busca do seu, ele fazer mal para o outro. Todo ser humano tem isso. E o único jeito de se livrar disso é se agarrando com Deus, que é gracioso, para apagar o meu passado de miséria, de desgraça.
mas que também é gracioso para me dar ferramenta, que me permite construir um novo futuro, um tempo à frente da minha vida muito melhor. E foi nesse momento que me lembrei desse texto, enquanto pensava nele. Logo depois que os pedreiros foram trabalhar, eu continuei na mesa meditando. E esse texto ficou remoendo na minha cabeça. E então eu me lembrei que o que faz a gente tomar postura contra essas coisas é a nossa escolha por Deus. A gente não deixa de fazer o mal, a gente não deixa de escolher o mal, porque não exista impulso e não exista atração por ele. A gente deixa de fazer o mal, porque nós escolhemos o bem, nós escolhemos a luz. O apóstolo João estava falando disso no capítulo 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 1. João já começa a epístola dele com essa conversa. E a conversa de João no capítulo 1 é a seguinte, versículo 5. Ele disse: a palavra que dele ouvimos desde o princípio é essa, que Deus é luz, e nele não há treva alguma. Você pode trocar isso por: Deus é bom e nele não há maldade alguma. Deus é justo e nele não há injustiça alguma. Deus é certo e nele não há erro algum. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Mas João emenda a conversa. Deus é do bem, Deus é das coisas certas, Deus não aceita injustiça, Deus é assim. E aí João emenda a conversa dizendo: se nós dissermos que andamos com Ele, se nós dissermos que andamos na luz, que estamos nele, mas praticarmos as obras das trevas, somos mentirosos e a verdade não está em nós. É isso que no final das contas inspira a gente a decidir que a gente não vai fazer o mal, que a gente não vai aceitar a desonestidade como estilo de vida, que a gente não vai aceitar o egoísmo como estilo de vida, só porque está bom para mim, não importa que está ruim para você. Não. Se eu amo a Deus, só vai estar bom para mim, se também estiver bom para você, porque senão é egoísmo. Eu não posso arrancar de você o meu bem, o meu prazer, a minha alegria, o meu contentamento, fazendo mal para você, fazendo mal para o outro. Mas por que eu não posso? Porque eu escolhi Deus, e Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo pinta essas palavras. Ele diz que Deus retribuirá a cada um segundo seu procedimento, porque todo procedimento é uma escolha. Quem escolhe ir para o lado do mal, vai proceder mal. Quem procede mal, escolheu ir para o lado do mal. Pastor, eu não escolhi. Você não admite, mas escolheu. Todo caminho para onde você vai é uma escolha. Mas o que conta ponto não é a moralidade do erro feito, não. Eu sei que o que me irritou naquela cena que eu pintei para você, o que me chateou, o que me deixou mal, foi a moralidade plantada na minha alma. Foi a sensação de que aquilo que foi feito com aquele menino podia ter sido feito comigo. E aí na minha alma eu comprei a briga do menino. Mas não é isso que conta. Não é. Sabe o que conta? O que conta é que toda vez que eu escolho fazer mal para aquele menino, eu estou escolhendo que eu não sou de Deus. Toda vez que eu escolho ir na direção do mal, eu estou escolhendo que eu não sou luz. Porque Deus não está do lado das trevas, Deus está do lado da luz. Minhas escolhas dizem se Deus é meu Deus mesmo ou não. Por isso Paulo, ao colocar os judeus em xeque, ao colocar a religião em xeque,
ao colocar o pertencimento a uma igreja em xeque, ele diz: Deus não vai retribuir o seu sangue azul, o seu histórico religioso. Deus vai retribuir o seu procedimento, porque o seu procedimento é uma escolha. Eu não posso dizer que eu escolhi a luz e andar nas trevas. Eu tenho que dizer que eu escolhi a luz e andar na luz. Minhas escolhas de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e segunda, minhas escolhas da vida, minhas escolhas do dia a dia, minhas escolhas no relacionamento com o meu cônjuge, minhas escolhas no relacionamento com a minha família, minhas escolhas no relacionamento com o vizinho, minhas escolhas no relacionamento com o cliente, com o funcionário, com o patrão, minhas escolhas no relacionamento com os irmãos da igreja, minhas escolhas no comércio, minhas escolhas na indústria, minhas escolhas na roça, minhas escolhas precisam espelhar minha escolha maior, que é: eu escolhi a luz, eu rejeitei as trevas, eu resolvi ser de Deus. E aí, Paulo diz que esse conjunto de escolha que aparece no meu dia a dia e que reflete a minha escolha divina vai impactar diretamente o meu futuro e a minha eternidade. E ele diz isso estabelecendo assim, falando de futuro: Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Glória, honra e imortalidade andam na contramão das escolhas do dia a dia. É porque quando você está focado em ter a glória de Deus na sua vida, em ser uma pessoa honrada, e quando você está focado no fato de que a sua vida nesse mundo não acaba com você, você é alguém imortal. Aliás, deixa eu te falar, se você estiver perto de alguém, e você pode falar com esse alguém, porque talvez você está perto, mas não pode falar, eu queria que você tocasse nesse alguém e dissesse para ele assim: você é imortal. Diga para ele assim: sua vida não acaba aqui. Você vai viver para sempre. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando aquele adulto, forte, grande, capaz, se impôs à força e roubou vergonhosamente de uma criança, ele pensou na imortalidade? Não pensou. Na verdade, para ele, a única coisa que importava é: agora, aqui, eu posso, você não pode, então eu vou tirar de você. Mas quando a gente pensa no futuro, quando a gente pensa em glória, honra e imortalidade, quando a gente pensa que o meu futuro está sendo escrito agora, então a minha escolha de Deus conta. Eu escolhi Deus, eu escolhi a luz para viver com Ele eternamente. Quando minha vida acabar aqui, eu vou continuar com Ele na eternidade, para todo sempre. Porque eu escolhi Deus, e porque eu escolhi a luz, porque eu penso na imortalidade, porque eu penso na glória dEle, na honra dEle, então as minhas escolhas do dia a dia me preocupam. A sequência do texto fala do outro lado. Versículo 8 fala do outro lado. Ele diz: por outro lado, Deus reservou ira e indignação para os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. O futuro da escolha errada também está garantido. Mas registra isso. O que estabelece o meu futuro não é que eu escolhi que não vou roubar o picolé do menino. Se eu não posso comprar e pagar, então eu não vou catar isso dele. Não é isso que estabelece meu futuro. O que estabelece meu futuro é que eu escolhi a luz.
e não as trevas. Do mesmo jeito, o que estabelece um futuro de trevas e um futuro de inferno, um futuro de conta para pagar na vida daquele adulto que fez mal para a criança, não é o mal que ele fez para a criança, é que ele escolheu as trevas. E porque escolheu as trevas, ele faz mal para a criança. Então, o que Paulo está dizendo para mim e para você é que o nosso futuro está ligado à escolha que eu faço da luz ou das trevas. Mas a escolha que eu faço da luz ou das trevas vai se refletir nas minhas escolhas de todo dia. Vai se refletir na escolha de como eu falo, de como eu escuto, de como eu ajo, de como eu interajo, de como eu pago, de como eu não pago, de como eu recebo, de como eu não recebo. E aí, o futuro está envolvido nas escolhas do presente. A fala de Paulo estabelece que todos nós estamos condenados e que a única solução para nós é se agarrar com Deus. Sabe, quando eu te conto de um homem mau que faz mal para a criança, eu não estou querendo te dizer que esse homem é mau e todos nós somos bons. Eu estou querendo ajudar você a entender que todos nós somos capazes da mesma coisa. E a gente só se salva disso quando a gente se agarra com Deus. É claro que quando eu vejo esse homem fazendo mal para uma criança, eu sinto uma sensação de indignação, como se isso nunca fosse verdade comigo. Mas a verdade é que de outras formas, se eu não trouxer Deus para me salvar de mim mesmo, de outras formas, eu vou fazer igual. De outras formas, como quando o meu egoísmo gritar, eu vou fazer isso com o meu cônjuge. De outras formas, quando o meu egoísmo gritar, porque Paulo está falando de egoísmo ali, eu vou fazer isso com o meu filho. Eu vou fazer isso com o meu pai, com a minha mãe. Eu vou fazer isso com o meu amigo. De outras formas, toda vez que o juiz sou eu, e eu estou julgando uma causa do meu interesse, a minha justiça e o meu julgamento sempre vai puxar a brasa para a minha sardinha. Então eu não estou tentando te dizer que aquele homem era mau e nós somos bons, não. Eu estou tentando te dizer que todos nós somos capazes do mal e todos nós precisamos escolher a luz, porque só escolhendo Deus, só escolhendo se agarrar com Ele, é que nós teremos o nosso passado cancelado. O mal que a gente fez no passado, esse Deus cancela, nos perdoa, nos limpa, anula e deixa a gente alvo como a neve. Mas o nosso problema não acabou ainda, porque quando Deus nos limpa do passado, a gente ainda tem um presente de luta, de guerra, nas oportunidades, nas situações em que a gente tem que escolher entre o mal e o bem, a gente ainda está correndo riscos. E esse mesmo Deus que apaga o nosso passado, Ele nos dá força para o presente e para o futuro. Aí o nosso futuro está garantido nele. Sabe, quando Paulo fala para os religiosos nesse texto, ele coloca um padrão que todo religioso entende: Deus trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal. Em primeiro lugar para o judeu, mas isso também é para o grego. Porém ele vai dar glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro do judeu e também do grego. Todo religioso entende isso, mas o religioso entende isso de uma forma moralista. Todo religioso entende moralmente, estabelecendo assim: aquele indivíduo fez mal para o menino, eu estou com raiva dele, eu vou me vingar dele e vou bater nele para ele aprender, para não fazer isso mais com as crianças. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que
que o que fez aquele homem fazer isso com a criança é que antes de fazer isso com a criança, ele escolheu as trevas e não a luz. Como ele escolheu as trevas e não a luz, ele vai para o inferno. Eu sei, a gente não gosta disso. Não é politicamente correto na nossa cultura falar que as pessoas vão para o inferno. E eu peço perdão por não ser politicamente correto. Mas a verdade é que quem escolheu as trevas vai para o inferno. Porque as trevas moram no inferno. O inferno é a casa das trevas, é o mundo delas. E quem escolheu as trevas vai para onde as trevas vivem. E as trevas vivem no inferno. Eu queria te contar que o inferno não foi criado para nós. Não foi. Jesus disse que o inferno foi criado para Satanás e seus asseclas, seus anjos. Mas quem escolhe as trevas vai para lá. Sabe, Deus foi muito gracioso quando Ele proveu essa salvação estabelecida em Romanos. Deus foi muito gracioso, porque qualquer um pode cancelar o seu passado de maldade pelo sacrifício da cruz, e qualquer um pode receber o poder da ressurreição, o poder de Deus para viver o dia a dia debaixo de uma vida nova, de uma vida melhor. Qualquer um pode mudar seu destino a qualquer momento. Qualquer ser humano pode fazer isso. Deus foi muito gracioso. Mas qualquer ser humano que não o fizer está condenado, porque escolher as trevas me leva para as trevas, mas escolher a luz me leva para a luz. Mas o que eu quero agregar a isso hoje é que as suas escolhas espirituais vão se manifestar, sem sombra de dúvida, em suas escolhas na vida. Por isso que João diz que se dissermos que estamos na luz, mas praticamos trevas, somos mentirosos. A luz naturalmente vai aparecer nas minhas escolhas. É por isso que eu sei que aquele cara de pau, filho de Belial, que fez aquilo com aquela criança, eu sei que ele escolheu as trevas. Porque alguém que escolheu a luz não faria isso como a criança. Teria misericórdia, não seria egoísta. O desafio de Deus para nós na palavra de hoje, e eu já terminei. O desafio de Deus para nós na palavra de hoje é duplo. Número 1, Deus está te convidando a sair do moralismo. Não é seu moralismo que te salva. Não é ser bom ou mal que te salva. Não é cometer erros ou não cometer erros que te salva ou que te perde. Não é isso. É sua escolha da luz ou das trevas. Mas você não pode dizer que escolheu a luz e manter um comportamento que eu vou chamar de comportamento trevoso, um comportamento comprometido com as trevas. Não pode. Então o desafio de Deus para você hoje é duplo. É que você aceite que a luz, que seu comprometimento com a luz, seu comprometimento com Deus de Abraão, seu comprometimento com o Jesus que morreu na cruz é capaz de cancelar o seu passado e mudar o seu futuro. O desafio de Deus para você é que você se comprometa com isso. Mas o desafio de Deus também é para que você examine seu comportamento e para de se enganar, dizendo que está na luz, quando você está claramente fazendo escolhas que são das trevas.